Vamos conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Wagner Romão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Prazer falar com você. Bom dia aos ouvintes também. Prazer é nosso. Wagner, nós tivemos um dia bastante atípico, com muita movimentação ontem, durante boa parte da manhã, aliás, toda a manhã e boa parte da tarde, corriam as notícias de que o governador João Dória iria desistir da sua candidatura à presidência da República e permanecer no cargo de governador até o final do mandato, o que acabou não acontecendo. Depois de um evento público, aliás, um evento público financiado com dinheiro público, um seminário que reuniu prefeitos de todo o estado, ele acabou anunciando que renunciaria ao governo do estado para disputar a presidência da República e logo depois, numa entrevista, falou que aquilo tinha sido uma estratégia política, né, para unir o PSDB em torno do nome dele, o que, segundo ele, acabou acontecendo, só que o que aconteceu de fato foi só uma carta assinada pelo presidente do partido, Bruno Araújo, ratificando o resultado das prévias. Esse vai e vem de João Dória ontem, né, até chegar a esse evento e depois a entrevista, expõe muito a fragilidade da candidatura dele, Wagner? Glauco, eu penso que mais do que a fragilidade da candidatura do Dória, a gente vê um racha, né, muito grande no PSDB, sobretudo ali já desde 2018. Né? O PSDB sempre foi um partido muito articulado entre São Paulo e Minas Gerais, com algumas situações regionais, como no Ceará, como no Rio Grande do Sul, onde o PSDB também se colocava como um partido, digamos, de médio para forte, né? Ocupou os governos do Ceará por um momento, do Rio Grande do Sul, atualmente tem o governador Eduardo Leite, né? Mas sempre foi um partido muito nucleado em São Paulo e em Minas Gerais. Ocorre que aquela situação em 2018, em que Dória acaba apoiando, né, fazendo corpo mole com relação à candidatura do Geraldo Alckmin, lá em 2018, à presidência da República, né? E logo depois assume o Bolsodória, né, a sua faceta autoritária e oportunista, né? Isso leva a um grande constrangimento no PSDB e depois Dória volta atrás, né? Dória, quando percebe que a sua conexão com o Bolsonaro seria uma conexão prejudicial à sua própria candidatura a presidente da República, recua e vai jogar, como sempre, aliás, traindo os seus próprios companheiros de partido e buscando traçar o seu próprio caminho, né? Quer dizer, o Dória é um sujeito, um tipo de político que tem muito dinheiro, né? Quer dizer, é um empresário aí que tem uma fortuna e que vai fazer política à sua própria maneira. Eu acho que ontem foi não só a exposição dessa fratura, mas também a exposição da sua extrema dificuldade em conseguir compor, né, com o seu próprio partido, com os seus próprios correligionários. Acho que a população ela percebe isso, ela percebe que Dória prefere jogar e fazer marketing político do que realmente fazer política, né, quer dizer, conseguir agregar pessoas em torno do seu nome, tem muita dificuldade de fazer isso. No máximo aqui no estado de São Paulo, e eu acho que essa renúncia dele para que seja candidato a presidente, né? E agora Rodrigo Garcia fica no governo do estado e vai ser candidato ao governo aqui em São Paulo, nós vamos ver também, nós vamos ter muita possibilidade de realmente verificar se esse apoio, né, que foi demonstrado ontem dos prefeitos naquela ocasião, naquele ato que você lembrou bem, né? Era um ato patrocinado pelo próprio governo de São Paulo que se tornou um ato político de campanha já de Dória. Então nós vamos poder perceber realmente o quanto Dória tem capacidade para, mesmo no estado de São Paulo, onde ele foi governador, se ele tem capacidade para manter alguma força na sua candidatura, né? Eu acho que ontem foi um dia de grandes trapalhadas, no final das contas. Acabei de ouvir numa outra emissora a entrevista do José Aníbal, né, que é um antigo tucano, suplente de senador, assim, numa linha muito crítica ao que aconteceu ontem. Acho que Dória vai ter muita dificuldade de manter a sua candidatura
e se manter vai ser uma candidatura pífia, cristianizada, como, né, se diz no jargão da política, para outros candidatos, vai acabar servindo como... vai acabar sendo uma candidatura muito frágil, que não vai trazer as candidaturas proporcionais, as candidaturas ao Senado, mesmo a candidatura ao governo, para o seu entorno, né? A gente percebe que até o próprio Rodrigo Garcia já tenta se livrar um pouco dessa rejeição que o próprio Dória tem muito grande, também aqui no estado de São Paulo, né? Wagner, você falando do José Aníbal, né? Inclusive ele deu uma entrevista ao portal Congresso em Foco há algumas semanas falando que o Dória era o ovo da serpente dentro do PSDB, né? Assim, pouco sutil, inclusive, o José Aníbal, mas o Dória ele tem um rastro de inimigos dentro do partido que é algo impressionante. Primeiro, quando ele ganhou as prévias, foi acusado de comprar militância ali pelo André Matarazzo, figura histórica do PSDB paulista, que acabou saindo do partido, também trocou farpas e ofendeu, né? Chamando de fracassado, que só vestia pijama em casa, o ex-governador já falecido Alberto Goldman. Hoje tem como inimigos também Tasso Gereissati, Aécio Neves. O Dória não é agregador, né? E teve gente, inclusive, que comparou a atitude do Dória de ameaçar a renúncia com o Jânio Quadros, né? Jânio Quadros, ele de fato, antes de renunciar à presidência da República, ele renunciou à candidatura dele em 1960 para forçar a UDN a se unir, né? A UDN, que fazia parte da coligação ali, a se unir e dar carta branca para ele no comando da campanha. No fim das contas, ele conseguiu exatamente isso, só que Jânio Quadros tinha uma popularidade em alta e era a alternativa mais viável da direita, né? E o Dória tem 2%. Então é realmente bastante difícil, né, ver como isso vai unir o partido de fato. Você acha que o PSDB perde saindo fraturado, mas também acaba perdendo uma crise de identidade que essa legenda já vive pelo menos desde ali de 2014, Wagner? Olha, Glauco, eu acho que o PSDB acabou. Não existe mais PSDB, né? Aquele PSDB que saiu do PMDB, né, que foi contrário ao coercismo aqui no estado de São Paulo, que teve um papel importante na Constituinte, a figura do Mário Covas, né? Mário Covas foi um governador muito forte aqui em São Paulo, entre 95 e até o seu falecimento ali no início da década de 2000, se não me engano, 2001, né, quando Geraldo Alckmin assume. Tinha uma expressão nacional muito consolidada, mas, de fato, quando Bolsonaro aparece, né, e puxa, né, na extrema-direita, e puxa mesmo Dória, que fazia parte do PSDB, né, e mesmo Eduardo Leite, vamos lembrar que Eduardo Leite também, né, compactuou com o bolsonarismo lá no Rio Grande do Sul, essa ideia do PSDB, né, enquanto um partido que nos seus governos foi um partido neoliberal, né, mas na sua origem tinha ali um pouco, né, quer dizer, uma tentativa, um compromisso com a democracia, quer dizer, isso cai por terra. Então eu acho que o PSDB, além de crise de identidade, é um partido que já digamos, não agrega, né, quer dizer, não é um partido que polariza, né, na sociedade brasileira. Acho que está muito longe disso. Eu acho que essas eleições de 2022 elas vão sacramentar essa situação. A gente tem visto aí outros partidos no campo da direita, né, se posicionando e se posicionando muito melhor do que o PSDB. A própria União Brasil, né, que é esse partido grande, que formado aí com o DEM e com o PSL, que foi um pequeno partido que acabou crescendo muito na esteira do bolsonarismo, né, esse partido ele acaba polarizando nesse campo. E a gente tem aí o outro campo, né, que acaba se agregando à extrema-direita, que é o campo do centrão, né? PL, PR e outros, o PL, o PR e o PP, né? Que são partidos de direita, onde a própria figura, a própria capacidade que o PSDB teve em algum momento de criar, né, uma grande aliança nesse campo da centro-direita e da direita, já não existe mais, não há mais essa possibilidade. Então é um partido que não tem lugar, né, no que é a política brasileira hoje. E eu acho que o que está acontecendo, na verdade, essa grande crise entre Dória, Eduardo Leite, algumas tentativas aí, o próprio Aécio, que continua sendo uma força importante ali em Minas Gerais, é exatamente pela sobrevivência dos parlamentares que ainda estão ligados ao PSDB, né? Quer dizer, o que está em jogo, na verdade, é qual é o caminho que o PSDB
vai trilhar, esse partido já bastante, né, de médio para pequeno porte, né, acho que talvez tenha só o governo do Estado de São Paulo e o governo do Rio Grande do Sul, não é pouca coisa, mas a gente está vendo que isso também está indo por água abaixo, né, a possibilidade de que eles percam esses dois estados é bastante grande nesse processo. Então, o que ocorre é a seguinte questão: os parlamentares, os candidatos a deputado federal, deputado estadual e os próprios candidatos aos governos nos estados, sobretudo nos estados do Nordeste, têm muita dificuldade de trazer João Dória, né, de carregar João Dória, né, essa mala sem alça, né, se é que a gente pode dizer assim, né, no popular, porque é um governador que tem muita dificuldade de conseguir se ampliar para fora de São Paulo, né, ampliar suas posições para fora de São Paulo, tem faz um marketing político extremamente agressivo, que acaba sendo contraproducente à sua própria estratégia política. Eu acho que ontem foi a explicitação disso, né? Então, é isso que está em jogo, né? Os atuais deputados e deputadas querem saber se vão ter condições de se eleger e a quem eles vão se agregar, né? E, na minha opinião, eu acho que uma boa parte deles e delas devem se encaminhar para a candidatura Bolsonaro, né? Quer dizer, não vejo isso. E, de outro lado, muitos que devem sair aí com o Geraldo Alckmin devem migrar para o PSB, né? Isso já aconteceu na semana passada. Hoje ainda é um prazo para filiação a um outro partido, né? Hoje acaba a janela partidária e é muito provável que hoje a gente ainda tenha muitos elementos aí para a gente conseguir fazer uma análise melhor sobre para onde, quem vai para onde e quem fica onde. Wagner, a gente está chegando no final do programa, mas eu não posso deixar de te perguntar também a respeito da outra movimentação que tivemos ontem, a filiação de Sérgio Moro ao União Brasil. E vou ler um trecho aqui de uma nota do Podemos, oficial da presidenta Renata Abreu, que ela diz o seguinte: para surpresa de todos, tanto a Executiva Nacional quanto os parlamentares souberam via imprensa da nova filiação de Moro, sem sequer uma comunicação interna do ex-presidenciável. Então o Moro continua seguindo o padrão Lava Jato, né? Vaza para a imprensa antes e oficialmente ele chega ali depois, né? Mas como que você vê isso, sendo que o Podemos, né, tem o senador Álvaro Dias, um defensor desde sempre da Lava Jato, de Sérgio Moro, levaram ali, tem essa questão da lealdade e tem também a questão do salário, né? Porque o Moro recebia R$22 mil de salário do partido. Como é que você viu essa movimentação de Sérgio Moro, Wagner? Eu acho que o salário não é problema para ele, né? Ele ganhou muito dinheiro aí fazendo consultoria para essas grandes empresas que faturaram bastante aí com tudo que aconteceu na Lava Jato, né? Agora, de fato, o que ele tinha na Lava Jato ele vazava muito para a imprensa, mas ele tinha algo que ele não tem hoje, né? Ele tinha ali toda uma relação com aquele Ministério Público de Curitiba, né? Que eles atuavam exatamente em conjunto. E ele tinha um grande respaldo da mídia e tinha um grande respaldo também de outras forças aí políticas, econômicas, né, que lucraram muito com a Lava Jato. Hoje o Moro é um personagem um personagem em busca de uma peça, né? Exatamente, ele não consegue se enquadrar nesse enredo do que está acontecendo na política brasileira, não sabe fazer política, né? Não foi preparado para isso, não tem a menor habilidade para isso, e me parece que essa busca por conseguir ter um mandato, ter imunidade parlamentar, está muito ligada à sobrevivência, não só política dele, mas à sobrevivência enquanto pessoa física também, né? Moro praticou inúmeros crimes no modo como ele conduziu a Lava Jato, né? E muita coisa aí talvez ainda vá aparecer, a gente não pode aqui criar um falso, mas é muito provável que a gente ainda vá saber de alguma outra coisa que Moro possa ter realizado, né? Isso é uma possibilidade. Então, o fato de ter um mandato parlamentar lhe dá imunidade, e acho que é isso que está fazendo com que ele busque essa alternativa pelo União Brasil nesse momento, né? Não será candidato a presidente, eu acho que nem nesse ano de 2022, e não será nos próximos anos também, né? Eu acho que Moro teve a sua visibilidade pública muito intensa na década passada e hoje está absolutamente sem espaço, sem lugar. Teve
né, os seus malfeitos expostos, escancarados, e hoje pode até se eleger como deputado federal, mas não tem metade da força política que tinha na década passada, ali em 2017, 2018. E quando eu falei, Wagner, do salário, na verdade eu estava querendo falar da questão da lealdade, né? Porque além da deslealdade do partido, o partido pagou ali R$ 22.000 por mês, deve ter pagado os 3 salários ainda para ele sair depois e ir para outro partido. Realmente. Para o partido pode ter feito diferença, né? Pois é, não, para ele eu sei que não fez, pode ficar tranquilo. Wagner, muito obrigado pela sua participação no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Aquele abraço, Glauco, e vou dar um pulo ali na homenagem à Prima Vésia. Eu estava escutando o Leonardo Boff e a Marilu. Vai ser um evento muito bacana aqui na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp. Já daqui a pouco vou dar um pulinho lá. Opa, maravilha. Fica o convite para todo mundo, inclusive. Abraço, Wagner. Abraço, até boa semana. Bom final de semana. Igualmente, conversamos aqui com o professor do Departamento de Ciência Política da Unicamp, Wagner Romão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.